Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou transformar minha irmã na Selena Gomez. Eu fiz um tutorial inspirado no clipe de Hands to Myself e eu espero que vocês gostem. Primeiro passo é hidratar a pele e eu usei o da Mary Kay Time Wise. Para pele seca, eu passei com a esponjinha e depois vim com a base. Essa é a Bege 3 e a Bege 4, também da Time Wise Mary Kay, só que essa é a mate, porque no vídeo a Selena não estava com a pele muito brilhosa, então eu preferi usar a mate e espalhar com a esponjinha também, tomando cuidado ali perto do cabelo, no pescoço, na orelha, para deixar tudo bem uniforme. Depois eu peguei a paleta de corretivos, aí eu misturei 3 tons mais amarelados. Na luz eles ficam um pouco brancos, mas eles são mais amarelados. E eu fiz a iluminação diferente do que eu faria normalmente. Eu não vou tentar deixar o rosto dela mais oval. Vou tentar deixar o mais redondo possível porque é o formato de rosto da Selena. Ele é redondinho e menorzinho. Então eu vou focar na parte mais inferior do rosto e tentar deixar o mais redondo possível. Aí eu vou espalhando com a mesma esponjinha úmida. Muito importante que ela esteja úmida, porque só assim que vai dar o efeito mais bonito na pele e não vai sugar todo o produto. Ela tem que estar bem úmida no ponto certo. Então eu vou espalhando, espalho ali embaixo dos olhos também. Muito importante que espalhe bem para poder ficar uniforme. Depois eu venho com esses 2 tons mais escuros para fazer o contorno. Aí eu tentei deixar o contorno mais acima do que eu faria, justamente para manter a proposta do rosto mais redondo. Então eu deixei ele bem reto e mais pro alto para deixar o rosto do formato certo. Então também fiz no maxilar para poder deixar o rosto menor. E fui espalhando com a esponjinha Beauty Blender de novo. E tem que espalhar muito, tem que tomar muito cuidado nessa parte, porque você tem que espalhar muito bem. Quanto mais você espalhar, melhor. Porque para não ficar manchado nem grosso. Então você tem que ter paciência mesmo e esfumar tudo até ficar uma coisa só. Porque depois que você esfuma, já dá outra diferença. Já fica muito mais bonito o rosto e já começa a trazer a sombra de volta. Aí eu contornei o nariz também. Deixei, não deixei ele muito fino, porque não é o nariz da Selena, ele é mais gordinho também. Então dei uma contornada para poder ficar o mais parecido possível. E espalho tudo de novo, para não ficar marcado e já ficar bonitinho. Depois eu venho com um pó mais claro, esse é o da Bourjois, é o Healthy Balance. E eu apliquei ele nas olheiras, onde eu apliquei o corretivo mais claro para manter aquele jogo de iluminação que eu sempre falo e falei nos últimos vídeos também. Depois eu peguei essa base mineral em pó da Mary Kay, essa é na cor Ivory 2. Ela é um pouquinho mais escura que a pele dela, então vai ficar boa para poder passar onde eu passei o contorno mais escuro para manter. E depois eu vou fazer as sobrancelhas, aí eu venho com a paletinha da Candice Berenice e uso o tom mais escuro para fazer as sobrancelhas dela. Porque como ela é morena, o tom mais escuro ficou melhor do que se eu usasse o tom mais claro. Então eu preenchi tudo com a sombrinha, com o pincel fofinho. E fui demarcando a sobrancelha depois com o corretivo. É muito importante que você limpe depois a sobrancelha com o corretivo para ela ficar certinha e dar aquele efeito Photoshop que fica certinho. Aí depois eu pego a esponjinha e espalho. E aplico um pouquinho mais de pó para matificar aquilo ali. Aí eu vim com essa paletona que nem focou direito, a da Sephora. Tem resenha dela lá no blog. E peguei o marrom mais quente dela e comecei esfumando no côncavo com um pincel fofinho. Esse pincel do Boticário, muito bom. E eu fui esfumando no côncavo assim, sem muito pretensão, só fui esfumando mesmo. Depois eu vim com o lápis preto da paletinha do estojo roxo da Sephora, que também tem resenha no blog. Aí eu comecei aplicando ele na pálpebra, até eu não subi muito com ele, deixei ele mais embaixo e depois peguei um pincel fofinho para esfumar ele, para não deixar marcadão. Então eu peguei o pincelzinho, essa parte também leva um pouquinho mais de tempo, então eu fui esfumando ele até sumir a marcação. Eu peguei um pincel fofinho, mas de cerdas mais durinhas, não muito mole, para poder diluir o lápis e dissolver ele todo na pálpebra mesmo, para poder já preparar para nossa sombra que vai vir a seguir. Então é para fazer um fundo escuro. Depois eu pego o fixador de sombras da Mary Kay e aplico em toda a área que a gente aplicou o mais escuro, o lápis mais escuro. E depois aplico a sombrinha chumbo, que tem um pouquinho de brilho, não muito, na mesma área. Então eu aplico com pincel de cerdas sintéticas para ficar mais pigmentado. Depois eu pego a sombrinha branca, essa é a cor Lace do estojo roxo da Sephora também, que é linda essa sombra para dar uma iluminadinha no cantinho interno. Depois eu peguei o lápis preto de novo
e apliquei na linha d'água, rente os cílios e esfumei com um pouquinho da sombra do côncavo de novo. Então a mesma coisa que a gente fez em cima, eu vou fazer embaixo. Aí depois eu pego a máscara de cílios, essa é a Colossal da Maybelline, apliquei nos cílios de cima e nos cílios inferiores também, já para preparar para o cílio postiço, para dar mais volume. Depois eu apliquei o cílio postiço, esse daqui, esse New York. É muito bonito, ele é mais curtinho e mais volumoso, então eu fui aplicando nos cílios dela. E aí dá pra ver mais ou menos como é que ficou a maquiagem dos olhos. É um smoky eyes chumbo mesmo. Depois eu vou voltar pra pele. Aí eu pego um bronzer e ele começa a bronzear o perímetro do rosto dela. Tô gostando de passar o bronzer antes do contorno. Tô achando que fica mais natural e já vai devolvendo as sombras aos poucos. Não chega direto com o contorno em si. Aí depois eu pego o Blush Harmony da MAC. Esse blush é muito universal para fazer contorno, porque ele não é nem muito frio, nem muito quente. Então é o tom de marrom perfeito, assim, que atinge vários tipos de pele. Aí eu pego um blush, um pincel de blush menorzinho, esse da Forever 21. Aí eu vou esfumando e fazendo o contorno nas bochechas, na testa e no maxilar também. Onde a gente tinha aplicado o contorno cremoso, a gente aplica o pó em cima, já para dar mais uma reforçada e para ficar mais natural e voltar às sombras do rosto mesmo. Depois eu vou fazer um truquezinho que é pegar um pouquinho do pó mais claro e dar uma cortadinha na bochecha, assim o contorno fica mais certinho e dá uma limpadinha embaixo, não fica aquele aspecto de manchado. Aí depois eu pego o blush, esse da W7 na cor Galactic, e eu vou aplicar nas massazinhas do rosto para deixar mais gordinho ali, ressaltado, e eu vou aplicando com o pincel de blush, normalzinho. Depois eu vou contornar o nariz. Aí eu pego um pincel achatadinho e começo a marcar as laterais. E o contorno do nariz, quanto mais próximo você fizer as linhas, mais fino vai ficar o nariz. Então depende do que você quer fazer. Quanto mais você afinar, mais você tem que aproximar as laterais. Aí depois eu peguei o pincelzinho leque. Esse é um pincel mais fininho, não é aquele do contorno, é um menorzinho. E eu fui esfumando o nariz todinho dela, para não ficar com as duas laterais marcadas. Aí depois é o iluminador, a melhor hora. Eu peguei da paletinha do Estojo Roxo da Sephora, que também tem resenha no blog. Vou deixar as resenhas linkadas aí. E fui passando na massa do rosto. Passei bastantão, para poder ficar bem iluminado. Apliquei na pontinha do nariz e no ossinho, para ficar com o nariz mais fininho ainda. E esse efeito fica lindo nas fotos também. Apliquei um pouquinho na testa, bem pouquinho, nos dois lados da sobrancelha, assim, acima do lábio, que ficou muito bonito. Dá pra ver aí na tela que ficou muito iluminado, muito bonito. Depois eu vim com batom, esse é o 01 da Jumas Beauty. Eu recebi delas, muito bons batons, só que ele ficou um pouquinho escuro demais comparando com o da foto. Então, não mostrei, mas depois eu passei um pouquinho de corretivo por cima para deixar ele um pouquinho mais claro. Aí ficou o tom ideal, então eu fui passando aí nos lábios dela para ficar a camadinha certa. Então a maquiagem é basicamente essa, não é muito difícil, é uma maquiagem fácil de fazer. E esse é o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram da maquiagem, não esquece de dar um curtir aí embaixo, de se inscrever no canal e de comentar o que vocês acharam. Se vocês gostam de vídeo com modelo, se vocês acham legal esse tipo de vídeo. Então não esquece de curtir, de comentar e de se inscrever. Até a próxima!